Oi, pessoal. Meu nome é Kátia Leite, eu sou médica patologista, sou professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do Departamento de Urologia. Eu sou ex-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito importante, aproveitando, então, o mês de novembro, Novembro Azul, falando sobre o câncer de próstata, né? Então, o que é o câncer de próstata? O câncer de próstata é o tumor mais comum do homem nos países ocidentais, incluindo o Brasil. É uma neoplasia muito frequente e se acredita que 1 a cada 6 homens vai ter, durante a vida, o diagnóstico de carcinoma de próstata, né? Então, veja que é uma incidência bastante grande. E ele tem uma variedade de comportamento muito grande, desde aqueles tumores mais indolentes, de crescimento lento, que vão morrer com o paciente, né? O paciente vai morrer idoso com aquele tumor, que não vai pôr em risco a vida dele, até os tumores mais agressivos, que podem encurtar a vida dele, diminuir a qualidade de vida dele, etc. Então, o conhecimento desse tema é muito grande, tem uma importância muito grande, né? Todo mundo deve saber, todos os médicos de todas as especialidades e o público leigo também, para saber como se proteger dessa doença. Apesar dele ter essa variedade de comportamento e muitos serem bastante indolentes, ele ainda é a segunda causa de óbito por câncer entre os homens. O primeiro é o câncer de pulmão e o segundo é o câncer de próstata, né? Qual é o risco do câncer de próstata, né? Como você vai examinar o seu risco de desenvolver esse tumor de próstata? O primeiro deles é uma história familiar. Então, se você tiver irmãos, tios, pai, avós com câncer de próstata, você deve ficar mais atento, porque isso eleva o seu risco de desenvolver a doença. Então, isso significa que você pode estar herdando algum gene, né, que te predispõe ao desenvolvimento da doença. Então, é você saber a história, sua história familiar de câncer de próstata é muito importante. Isso vai ter uma repercussão de como é que você vai fazer o rastreamento, como é que você vai buscar esse tumor. E não só a história de câncer de próstata, mas também de câncer em geral na família, né? Então, existe um gene que todo mundo conhece, porque ele é muito famoso, né? Um grupo de genes que predispõe ao câncer de mama e ovário nas mulheres, né? Que são o BRCA1, BRCA2, que a Angelina Jolie teve, né? Ela herdou da mãe esses genes, e depois que ela teve a sua prole, né, que ela teve seus filhos, ela fez uma mastectomia e uma oforectomia bilateral para evitar o desenvolvimento desse tumor. Por quê? Porque ela possuía esse gene mutado também, que ela recebeu da mãe. Esse gene, principalmente o BRCA2, está ligado também ao desenvolvimento do câncer de próstata. Então, se você tiver uma família onde você tem a sua mãe com um histórico de câncer de mama e ovário, ou suas tias, avós, irmãs, etc., isso também liga um alerta para você, que você pode ser também um portador de uma mutação em algum desses genes que vai fazer que você desenvolva o câncer de próstata. O que acontece quando você tem esse histórico familiar? Você vai ter que começar o rastreamento antes, né? Como é que é feito o rastreamento do câncer de próstata? É pelo PSA, né, que é o antígeno específico da próstata, pelo toque retal, e hoje você tem alguns exames de imagem também, que é a ressonância magnética, que ela é bastante sensível, bastante específica para identificar lesões suspeitas. De uma maneira geral, se aconselha que os homens comecem a fazer esse rastreamento a partir dos 55 anos, ou 59, 60 anos, que é quando você começa, a incidência é maior, né? Então, a média, mais ou menos, do diagnóstico, por volta dos 64 anos. Se você tiver uma história familiar, então comece aos 45. Você tem uma história familiar de câncer de próstata. Você deve começar aos 45. E se você tiver uma história forte, como essa, por exemplo, de câncer de mama e ovário nas mulheres, e câncer de próstata nos homens, e alguns outros tumores também, como de pâncreas, etc., estão relacionadas
a esse grupo de genes de recombinação homóloga, que são dessa síndrome mama-ovário, você deve começar aos 40 anos, tá? Então, guarde esses números aí, porque ele é muito importante, eles são muito importantes. Qual é a outra peculiaridade que existe se você tem essa história familiar forte? É que o PSA que vai ligar um alerta para probabilidade de um câncer de próstata, ele é menor do que aquele da população geral. Na população geral, existem alguns cutoffs que a gente chama, né? Então, o cutoff mais seguro seria 2,5 nanogramas por ml. Então, esse seria o limite do PSA para você ir atrás de um diagnóstico de câncer de próstata. Nesse pessoal que tem uma probabilidade de ter dado algum gene que predispõe ao tumor da próstata, quando você vai começar o rastreamento aos 40, 45 anos, esse nível de PSA costuma ser mais baixo. Então, a partir de 1,5, você pode já fazer um diagnóstico de câncer, então você deve, se você puder, se você tiver acesso, fazer já um exame, por exemplo, um exame de imagem, que é a ressonância magnética. Aí, se você tiver uma lesão suspeita à ressonância, você vai ter que fazer um outro procedimento, que vai ser o procedimento diagnóstico. Qual é esse procedimento diagnóstico? É a biópsia de próstata. Se você fez esse rastreamento com a imagem, então a sua biópsia vai ser guiada por esse aspecto. Então, você tem a próstata é um órgão que está localizado embaixo da bexiga, né? Então, você tem a bexiga, depois você tem a próstata, e a uretra, ela passa, né? Ela sai da bexiga, ela passa através da próstata, e depois ela vai para a uretra peniana. Então, você urina através desse encanamento, aí, falando de uma maneira grosseira. E o câncer de próstata, ele não dá sintoma nenhum. Por quê? Porque ele dá numa área que a gente chama de zona periférica, que ela fica para trás da uretra. Então, você não vai ter uma obstrução da uretra que vai te dar alguma dificuldade de urinar. Então, o câncer de próstata não dá nenhum sintoma. Só tardiamente, quando ele metastatiza, quando ele vai se disseminar, e, em geral, ele se dissemina para os ossos, né, que é o lugar mais comum de disseminação à distância. Ao contrário da hiperplasia prostática benigna. A hiperplasia prostática benigna, que é um processo ultra comum, né, que faz parte do envelhecimento do homem, então, da mesma maneira que a gente tem ruga, né, tem cabelo branco, você vai ter, eles acham que é tão comum que isso faz parte do envelhecimento do homem. Então, você vai ter um aumento da próstata, um aumento benigno. Esse aumento acontece na porção central da próstata. E a uretra passa por essa região. E aí, então, você vai ter os sintomas que a gente chama obstrutivos. Você vai ter dificuldade de urinar, você vai ter um jato fraco, você não consegue esvaziar toda a bexiga. Então, como você não consegue esvaziar toda a bexiga, você tem vontade de ir ao banheiro toda hora, você levanta de noite, de madrugada, 2, 3 vezes, porque você não está conseguindo fazer um esvaziamento total da sua bexiga por essa obstrução. Mas isso é de um processo benigno. O câncer, ele não dá esse processo. Quando a gente tem a gente faz o rastreamento e tem alguma evidência que você pode estar desenvolvendo um tumor de próstata, então a gente tem aquele aumento do PSA, você tem uma história familiar, ou você não tem, mas o PSA está alto, a gente vai fazer uma ressonância e ela vai dar uma imagem suspeita, né? É bom para quem tem acesso à ressonância magnética, é muito bom. Por quê? Porque você vai identificar uma área suspeita e a sua biópsia ela vai ser feita de uma maneira guiada. A gente vai representar com uma maior intensidade essa área suspeita na ressonância magnética, né? Se não houver, vai fazer uma biópsia que a gente chama randômica. Você vai biopsiar toda a próstata, né? Mesmo que você tenha um nódulo palpável, alguma coisa assim, mesmo na ressonância magnética, você vai saturar a área suspeita, né? Você vai fazer um número maior, retirar um número maior de fragmentos dessa região, mas vai continuar fazendo uma biópsia sistemática. Você vai biopsiar toda a próstata. Então, lá em cima, perto da bexiga, no meio, e lá embaixo,
perto da uretra peniana já. Não você vai fazer uma biópsia, em geral, não menos que 12 fragmentos vão ser retirados da sua próstata. Em geral, são 18 até 20, 24, dependendo do tamanho da próstata e dessas áreas suspeitas, né? E aí vai ser feito o diagnóstico. Quem que vai examinar essa biópsia? É o médico patologista, né? Então, esse é o papel do patologista. Você tem até aí algumas evidências que pode estar ocorrendo aí um câncer de próstata. Você tem um câncer de próstata, né? Então, existem algumas evidências altamente suspeitas na ressonância, ou no toque, ou níveis muito grandes de PSA. Mas o diagnóstico final é dado pelo patologista. O patologista vai pegar todos esses fragmentos que foram retirados, ele vai fazer um processamento específico, que dura, em geral, uma noite toda, né? Vai fazer os blocos de parafina, que a gente diz que esses fragmentos vão ficar fixados numa estrutura compacta e firme, e vão ser feitas lâminas, né, para a gente estudar. Então, a gente vai, é um diagnóstico morfológico. O patologista vai olhar no microscópio e vai ver se ali existe um câncer ou não. Então, você pode ter um aumento de PSA sem ter câncer? Pode. Então, você pode ter uma prostatite, você pode ter traumas, por exemplo, andar de bicicleta, andar a cavalo, esse tipo de coisa pode aumentar os níveis de PSA sem que isso tenha a ver com a presença ou não de um tumor. A ressonância pode dar uma área suspeita sem que você tenha tumor? Pode, né? Isso não é tão infrequente. Ela tem uma especificidade maior do que o PSA, que o PSA ele é específico da próstata, mas não da doença câncer de próstata, né? Então, ele é um bom marcador, mas ele não é específico do tumor. A ressonância magnética, em geral, se você tiver uma área muito suspeita, que é acima, que ela é classificada em PIRADS, né, que a gente chama. Então, ele vai do PIRADS 1 ao PIRADS 5. O PIRADS 5 é uma alta probabilidade de haver um câncer ali. E o PIRADS 4 é uma probabilidade bastante aumentada também. Então, mais ou menos 60% a 70% das vezes, se você tiver um PIRADS 4, a gente vai fazer um diagnóstico de câncer, né? E o PIRADS 5 é mais ainda. Em volta de 80% das vezes, a gente vai fazer um diagnóstico de câncer que pode ser um tumor bastante significativo. O segundo papel do patologista é não só fazer o diagnóstico de câncer, mas ele dá para o urologista ou para o oncologista que pediu essa biópsia, ele dá a noção de agressividade desse tumor. Então, a gente falou que esse tumor ele acontece em 1 em cada 6 homens, né? Mas só 1 a cada 33 homens morre do câncer de próstata. A maioria dos homens morre com o câncer de próstata. Ele vai morrer então, de uma doença cardiovascular, de um outro tumor, né, de uma outra, qualquer outra patologia, ou até mesmo de velhice, né, tendo o câncer de próstata, mas aquele câncer de próstata não colocou em risco a quantidade de vida daquele paciente. Então, esse é o papel do patologista. A gente faz uma graduação, e essa graduação ela foi feita por um patologista chamado Gleason, né? Então, ele graduou e a gente faz, existe uma numeração, é um score, né? Que a gente junta os 2 aspectos mais comuns do tumor que a gente está vendo aqui na lâmina. Então, se você tiver um Gleason 6, que é um 3+3, esse tumor é um tumor bastante indolente, né? E se você tiver um Gleason 10, esse tumor é um tumor agressivo. Existe hoje, então, uma outra classificação que foi feita pela Sociedade Internacional de Uropatologia, que ela é a mesma coisa do Gleason, só que a gente vai numerar de 1 a 5, né? Então, o Gleason 6, ele vai ser o ISUP1, né? E o Gleason 10 vai ser o ISUP5, né? Que é o tumor mais agressivo. E disso vai depender a escolha do tratamento para o paciente. Muitas das vezes que se você tiver um Gleason 6, um ISUP1, se você tiver dos 12 fragmentos que você fez, 2 fragmentos positivos num pedacinho, por exemplo, você eventualmente pode observar esse paciente. Então, você não vai tratá-lo imediatamente, porque isso pode ser um tumor indolente, daqueles que vão
seguir a vida com o paciente e ele vai morrer de outra coisa. Então, essa conduta chama active surveillance, né? Ou acompanhamento ativo, né? Então, active surveillance, né, que é um acompanhamento ativo. O paciente, você vai manter, né, o seu acompanhamento com o urologista, com PSAs regulares, eventualmente outras biópsias no decorrer da active surveillance, sem fazer nenhum tratamento imediato. Então, eventualmente, você vai fazer esse diagnóstico aos 60 anos, você vai fazendo um acompanhamento, eventualmente, você vai ter que tratar esse tumor. Se ele mudar o aspecto, né, então você tem você é uma pessoa muito longeva, você fez esse diagnóstico aos 60, mas você vai viver até os 90. Então, você tem que continuar acompanhando. Se ele mudar o aspecto, e a gente vê na lâmina aqui, principalmente na graduação de Gleason e Zup, que a gente vê que ele mudou o aspecto, agora ele é um tumor mais agressivo, aí você sai do tratamento dessa vigilância ativa, que é o nome, vigilância ativa, você sai da vigilância ativa, active surveillance, e vai para um tratamento curativo, que são dois, basicamente, que é a prostatectomia radical, a cirurgia, né, ou a radioterapia. Vai ter um desses dois tratamentos aí. Então, veja a importância da patologia. Se eu der um diagnóstico para você de um Gleason 7, 8, 9, etc., e um número razoável de fragmentos comprometidos, você vai ter que ir para um tratamento ativo mesmo, um tratamento definitivo, que na grande maioria das vezes é curativo. Então, essa é a importância do conhecimento do câncer de próstata. Então, ele é um tumor muito frequente, que ele existe numa quantidade enorme de pacientes, mas a gente tem que identificar esse tumor e ver as características dele. Se ele for um tumor indolente, um tumor que tem características que não vai agredir o paciente de nenhuma maneira, você pode ou acompanhar por um período, né, até que ele mude de característica, ou tratá-lo ativamente já ao diagnóstico. Então, na grande maioria das vezes, o paciente vai estar curado do câncer, né? Então, esses são outros fatores importantes. Se você tiver um tumor, você fez um diagnóstico, você faz um tratamento curativo, por exemplo, a prostatectomia radical, e o tumor está ali confinado, as margens livres, não tem linfonodos positivos, ele é um tumor de risco intermediário, etc., nada mais é feito, né? Então, o paciente está curado, ele faz a cirurgia e ele está curado. Você não precisa fazer uma quimioterapia, não precisa fazer nenhum tratamento adjuvante. E vai só acompanhar, então, seguir a vida e acompanhando de uma maneira normal, né, que ele teve um diagnóstico de câncer, vai ter que continuar esse acompanhamento, pelo menos por um período de 5 a 10 anos, né, se não existe uma recidiva desse tumor. Eu gostaria de concluir da seguinte maneira. Então, o câncer de próstata é um tumor muito comum, mas ele é um tumor que ele pode ser identificado, ele pode ser tratado ou ele pode ser apenas acompanhado, né? E a possibilidade de cura é muito grande. Então, todos têm que estar, todos os pacientes, todos os homens devem estar atentos à sua probabilidade de ter câncer de próstata. Faça um inquérito na sua família, veja qual é o seu risco, faça o PSA. Se você fizer o seu PSA, eventualmente, se você vai fazer uma glicemia, porque você está acompanhando um pré-diabetes, alguma coisa, peça para o seu médico fazer um PSA junto, né? Então, a gente chama de um rastreamento oportunístico. Então, se você vai fazer qualquer outro acompanhamento para qualquer outra doença, qualquer outra patologia que você possa desenvolver, faça também o PSA. E consulte um urologista, eventualmente, né, durante períodos a cada 3 anos, etc. E o toque retal não tem nenhum problema, ele é um exame que dura poucos segundos, não tem nenhum desconforto, né? Você não vai sentir nada, e ele é muito específico. Se ele sentir um nódulo, essa é uma indicação, né, de um
provável tumor que pode ser diagnosticado e tratado, como a gente falou, né? Então, não tenham medo do rastreamento, não tenham medo de procurar, né, essa doença de uma maneira ativa. E porque são várias as possibilidades de acompanhamento, tratamento, etc. Se houver necessidade de uma biópsia, todas as biópsias são feitas com anestesia. Então, o paciente é sedado, é como você fazer uma endoscopia, né? Então, você vai fazer uma endoscopia, é a mesma coisa como fazer uma biópsia de próstata. O paciente é sedado, os fragmentos são retirados com sedação. Então, você não vai sentir nada, depois da biópsia, você vai se sentir bem, você vai poder levantar, trabalhar, etc., sem nenhum problema. Então, não tenham medo do câncer de próstata. O câncer de próstata ele deve ser procurado, né, e tratado quando possível e quando necessário. Isso é que é importante. Comente isso com a sua família, comente isso com seus amigos, discuta sobre o câncer de próstata e vamos nos prevenir.